empreendimentos que você, como pessoa física, seria impossível de ser exposto a esse tipo de investimento. Por exemplo, shopping centers, galpões logísticos, lajes corporativas, fundos de hospitais, faculdade, hotéis, agências bancárias. E você consegue entrar nesses investimentos com cotas de R$ 10, R$ 20, R$ 100. E que com isso, diferente de você comprar um único ativo, aqui você está mais exposto a uma maior diversificação, a uma liquidez muito maior. Então você consegue, se você precisar de R$ 1.000, você consegue vender R$ 1.000 de cotas. Você recebe seus dividendos mensais sem ter um problema de vacância, então sem ter problema do seu imóvel estar desocupado e você não receber nada, e ainda ter que gastar. E o mais legal dos fundos imobiliários é a sua isenção de imposto de renda, que até o momento eles são isentos, né? Isso pode ou não mudar numa realidade futura, mas no momento eles são isentos. Então com isso você tem participação dos lucros, participação da valorização desses ativos que um fundo imobiliário tem. Imagina, por exemplo, você ter uma parte de um escritório na Faria Lima ou um galpão logístico de distribuição dessas grandes varejistas, né, atacadistas que a gente tem. Tudo isso com uma entrada extremamente baixa de, por exemplo, R$ 10. E com isso você consegue ter acesso a uma carteira que seria impossível para uma pessoa comum participando desses tipos de imóveis. E com toda essa segurança de você poder investir com pouco, de você ter a possibilidade de vender se você precisar do dinheiro sem ter que pagar nada por isso. Bom, então veja aqui, nos fundos imobiliários você consegue investir com uma barreira muito menor, você possui uma diversificação muito grande do seu dinheiro, uma liquidez muito melhor que não te deixa preso a nenhum tipo de investimento, você possui recebimentos mensais de dividendos que são isentos de imposto de renda e com certeza vai representar uma fatia do seu patrimônio muito menor do que comprar um imóvel, porque às vezes a gente junta todo o dinheiro que a gente pode durante muito tempo da nossa vida para comprar um imóvel, e quando você compra um imóvel, você tem todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio naquele ativo. Mas agora vamos para a parte 2, muito importante desse vídeo, que é o que você tem que analisar para escolher um fundo imobiliário. Aqui é importante você entender que não basta você comprar por aquele que tem um rendimento maior, aquele que paga mais dividendos, achando que isso é um retrato de um ótimo investimento. É necessário primeiro a gente ver que existem alguns tipos de fundos imobiliários. Nós temos os CRIs, que são fundos que negociam papéis, então são mais sensíveis a juros. Nós temos os fundos de tijolo, foram um exemplo do início desse vídeo. Então são, por exemplo, fundos ali que possuem de fato uma construção, né, um centro logístico, um hospital, um hotel, um shopping. E também temos tipos de fundos que investem em outros fundos. Então são os fundos de fundos, onde esse fundo imobiliário que você comprou, ele possui uma cesta, uma carteira muito grande com vários outros fundos imobiliários. Bom, aqui na minha tela você pode ver o IFIX, que é o índice que demonstra pra gente o desempenho dos fundos imobiliários. Então o IFIX é como se fosse o Ibovespa das ações, mas esse daqui seria dos fundos imobiliários. Então aqui você tem que esse investimento no último ano, né, então nos últimos 365 dias, a gente teve uma valorização de 24%. Durante esse ano ele acumula uma subida de 3%. Bom, mas o que a gente deve começar a analisar? O primeiro ponto é um indicador chamado Dividend Yield. O Dividend Yield é uma relação entre o dividendo pago pelo preço da cota. Um exemplo bem simples que eu vou te dar para você entender é que se um fundo imobiliário paga R$ 1 por cota mensalmente e essa cota custa R$ 100, aqui você tem um Dividend Yield de 1% ao mês. Daria um Dividend Yield aproximado aí de 13% mais ou menos ao ano. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque se a cota sobe para 120, mas ele continua pagando R$ 1 por cota, né, mensalmente, o Dividend Yield ali tende a cair. Então em valorizações, né, das cotas, você ganhou a valorização, por exemplo, se você tivesse comprado a R$ 100, agora